Estamos iniciando mais uma edição de Ribeirão S.A. Num ano muito importante que nós estamos começando, que é o ano de eleições municipais. Um ano que pode mudar a sua cidade, a nossa cidade. Mas nós temos que entender mais esse processo, o envolvimento da população na decisão para eleger o próximo prefeito e os próximos vereadores também. Mas para falar mais sobre isso, eu convidei o cientista político Luiz Rufino, para debater um pouquinho e entender melhor essa situação. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Valdir. Obrigado pela sua participação aqui no Ribeirão S.A. Eu que agradeço. Para debater um tema, né, Luiz, importantíssimo, que é um ano de eleições. Na minha opinião, o calendário deveria ter assim, um destaque maior para o ano de eleições municipais. Por quê? Tudo começa no município. A vida acontece aqui no município. Então, nós temos que começar bem com a política local, para depois poder pensar no deputado, para poder depois pensar no governador e assim sucessivamente. Mas, Luiz, o que eu percebo é o seguinte, a população, de uma forma geral, reclama demais. Nós temos uma rádio aqui, que é a Rádio 79, e ela tem uma participação popular intensa. E essa rádio, ela tem programas logo na parte da manhã, cuidando da administração pública, da política do dia a dia da cidade. E o índice de reclamações é absurdo. Mas, após o problema ter acontecido, não existe um engajamento, não existe um trabalho de base em termos de estrutura. O que acontece historicamente, Luiz? Olha, excelente questão, Valdir, porque esse é um grande problema da cultura do brasileiro. É diferente, por exemplo, do europeu ou de outros países, de outras culturas que você venha a conhecer. No Brasil, existe um senso comum de que você não discute política, futebol e religião. Discute-se o quê, então? Futebol até que se discute, mas política, há uma aversão da população e ela acaba exatamente pagando por conta de que ela não presta atenção no destino da sua própria vida. Discutir política é discutir o destino da sua vida e da maioria das pessoas que vivem junto com você. Essa que é a grande questão. O brasileiro não tem um trato público, não é da característica. Nossa característica cultural prevalece nossos interesses pessoais. Nós, por exemplo, onde que se manifesta isso? Eu fico extremamente irritado, já falei isso inúmeras vezes, no respeito ao trânsito. É um trato público, é um trato político. Você vai tentar passar numa faixa de pedestre com uma criança, num shopping da cidade, e você tem que esperar as máquinas, os automóveis, para que você possa passar. Então, esse é o grande problema brasileiro. Ele não se interessa pelo público e reclama. Mas não dá para você reclamar. Você tem direitos e deveres. Na medida que você tem o direito de reclamar, você tem o dever de fazer alguma coisa, de se organizar. Não há organização no Brasil. A sociedade civil é desorganizada. Mas, Luiz, você como cientista, como que você vê essa questão? É uma história antiga da colonização portuguesa ou é alguma coisa mais da ditadura que durante alguns anos limitou a liberdade? Tende-se muito a dar essa ênfase que foi a ditadura que tirou a nossa participação democrática. Isso vem da nossa herança latina, da nossa herança portuguesa. Os portugueses têm a mesma característica de privilegiar exatamente o privado, né? E não o público. Então é cultural, mas a cultura se modifica, né? Desde que você tenha uma educação para a vida pública. Você não tem isso na pauta, na escola, né? Um dos poucos que fazem isso é o COC, quando coloca a minicidade e a criança tem que vivenciar exatamente isso. É uma aula de cidadania na prática. É uma aula né? de cidadania na prática, é na prática que se faz. Política é da prática, embora como cientista eu discuta teoria, é a prática que traz a mente mais lúcida, porque é o dia a dia, a capacidade de resolver ali sem cartilha. Né? Sem dúvida. Eu, na minha fase escolar, e alguns aí também passaram por isso, eu tive o SPB, que era a Organização Social e Política Brasileira. Mas era o quê? Uma linha da ditadura. Tinha um grande conservadorismo focado nos interesses do governo, né? Mas tinha pelo menos uma discussão política. Você poderia concordar ou não concordar. Hoje, realmente, o debate é muito reduzido, é limitado. E com isso nós não temos novas lideranças. Exatamente. Desapareceram as lideranças. Hoje, as grandes lideranças, como nós vivemos uma sociedade massa, elas precisam estar nos meios de comunicação. E como que você consegue fazer uma avaliação criteriosa de quem está nos meios de comunicação? Você vê a personagem,
E muitas das vezes essa massa compra a personagem, sem conhecer a pessoa por trás da personagem. Esse que é o grande problema da política hoje, né? Ela é ser feita exatamente através da rádio, da TV e hoje um pouco das mídias sociais. Então, dá-se muita ênfase às mídias, mas o povo brasileiro ouve rádio. Rádio, a massa, o chão de fábrica, ouve rádio. Essa história que aconteceu nas eleições, nas últimas eleições americanas, e que o Obama teve uma participação decisiva nas redes sociais. A eleição do Obama foi muito influenciada pelas redes sociais. Você acha que nesse processo municipal, agora 2012, a importância de redes sociais pode mudar o destino? Olha, se você fizer um mapeamento das redes sociais, você vai ver que pouquíssimas tratam de política. Pouquíssimas. Há uma rede social, há um Facebook que vem discutindo, pelo menos 2 anos, se não me falha a memória, política, mas ainda é muito incipiente, muito pouco. É claro que a mídia social, nessa eleição, ela vai marcar terreno. Eu acho que vai ser a primeira conquista das mídias sociais. Mas vale lembrar, a maior parte das pessoas que acessam mídias sociais não acessam para ver política. É só quem vive da política ou que se interessa pela política, que é uma minoria. Tá. Agora, por quê? Vamos pegar esse gancho aí. Por que é só uma minoria que se interessa pela política? Se a política representa o bem-estar da população, representa o bem-estar da maioria, por que as pessoas não têm hoje esse interesse? Eles têm além dessa causa histórica? Tem. Volto à fórmula, né? A educação para a vida pública traz o debate político. Se a criança lá, você deve lembrar que na nossa época tinha os grêmios estudantis. Hoje você não encontra mais grêmios estudantis. Né? Como é que a criança passa a pensar publicamente se ela, na verdade, é subserviente na escola? Se ela só obedece a regras, se ela não participa das decisões da escola. E aí você quer, quando ela chegue na vida adulta, que ela tome decisões políticas. Ela não toma. Dito isso, você passa a entender uma outra questão. Joga-se político no Brasil na vala comum. Você fala, político é tudo sem vergonha. É um equívoco. É um equívoco. O grande problema disso é que quando você transfere essa crítica do político às instituições, você passa a desacreditar no executivo, no legislativo, no judiciário. Você não pode fazer isso, você está matando a democracia. Né? A gente tem que acreditar nas instituições e tem que entender que existem, sim, bons políticos. A gente vem vivendo uma fase de descrédito, e não é só no Brasil, isso é mundial. Você vê, por exemplo, o Berlusconi na Itália, o próprio Bush nos Estados Unidos recentemente. Né? Então, você vê que é um descrédito geral. A gente está vivendo uma crise da democracia representativa mesmo. Mas, Luiz, você falou uma questão importante agora, quer dizer, dar respeito, ter respeito por todas as instituições. Mas se você pegar há poucos anos atrás, o Lula declarou publicamente que a Câmara Federal era formada pela maioria de picaretas, né? Ele especificou até um número, né? Foi. Quantos picaretas? 300, né? Mais de 300. Foi musicado até. Foi musicado. Mais de 300 picaretas. Quer dizer, o próprio político criticando o meio que ele vive. Quer dizer, então tem um descrédito geral hoje na própria categoria. Na própria categoria. Quer dizer, falta isso. Mas isso é inerente à política, quer dizer, quem está na política discordar e até de uma forma agredir o outro? Eu digo sempre isso, a política, a prática dela nos últimos 500 anos, ela é amoral. Então ela passa assim, o fim justifica os meios. Então não tem certo, não tem errado. Muitas vezes, no começo de um ano eleitoral, é bastante interessante que a população preste atenção nisso, um sim de um político pode significar um não lá na frente. Né? Um não agora pode significar um sim, porque a política ela tem uma arte de sedução. Então você não pode sempre ser bom, só ser bom, e às vezes você tem que ser mal. Né? Então isso para a população que foi educada, principalmente a população portuguesa, brasileira, na tradição cristã, na qual você só deve fazer o bem, você só deve fazer o bem, se te fizeram mal, você faça o bem. Quando ele vê o universo político, ele fica aterrorizado. Ele fala, mas que espécie de ser humano é esse? É um homem in natura, o político é um homem in natura. Se ele for muito inocente, se ele entrar com esse pensamento, ele é engolido. Ele é engolido pela máquina, que eu vejo sempre o Estado como uma máquina, e ele é engolido pelo fisiologismo interno. Então, é preciso acreditar que você consiga moralizar a política, mas é preciso ter em mente que você vai enfrentar aí uma fera. Né?
E como ele consegue hoje? Vamos pensar numa política federal, um deputado federal, com tantos deputados, como ele consegue abrir um espaço? Nós tivemos o caso do Nogueirinha esse ano que passou, como líder, né, da bancada. E com isso ele teve uma projeção muito grande. Qualquer entrevista era Nogueira, e o governo levou 7 pancadas esse ano, sete ministros aí que caíram. E com isso o Nogueirinha teve um destaque muito grande. Mas isso aconteceu de uma forma pontual, né? Qual o modelo que, pela história, nós temos de políticos que conseguiram marcar presença? Olha, isso é até uma provocação, Valdir, na verdade, porque nem mesmo a Marina Silva declarou todas as contribuições de campanha. É um desafio. Não há esse político ainda. Eu quero ver o político que consiga ser transparente. Sabe o que é transparente? Olha, essa empresa doou, CNPJ tal, doou tanto, e isso foi destinado para isso, para ser outro CNPJ, para pagar por comunicação, propaganda, panfletagem, equipe de rua. Esse seria o primeiro passo, essa transparência dos seus atos, né? É impossível você não errar. Você erra na vida, assim como você erra na vida política. Mas quanto mais você conseguir minimizar esses erros, quanto mais transparente você conseguir ser, mais confiança a população vai voltar a ter nesse político. Isso é um desafio. Quero ver o político que venha fazer isso. Ainda não existe. Ainda não existe. Eu já ouvi de alguns políticos que tem aquele político, aquele deputado, que é amiguinho da imprensa. Então ele fala o que a imprensa quer ouvir e com isso ele tem uma penetração da imprensa e consegue projetar a imagem dele. É verdadeiro isso, Luiz? É verdadeiro, é verdadeiro. Tem político que acompanha a pauta da imprensa diariamente, né? E ele sabe que ao adentrar na imprensa ele consegue chegar às massas. Ele usa isso como meio, sem dúvida nenhuma. Então a imprensa, evidentemente, tem um papel decisivo nesse processo. Nossa. Mas eu tive um professor na faculdade de jornalismo que ele colocava muito bem a questão. É melhor não ler nenhum jornal do que ler apenas um jornal. Ter uma fonte apenas. Então, nós passamos por esse problema pensando no nosso município aqui. A liberdade de imprensa do jornalista hoje, você acha que é 100% ou os veículos, de uma forma ou de outra, estão controlando essa liberdade? Eles discutem tanto a proibição vinda por uma regulamentação, mas, na verdade, você tem mais proibições internas, né, de agências que pautam o interesse próprio. Recentemente, um jornal aqui publicou uma pesquisa parcial. Isso é muito perigoso, né? Como a imprensa é o dia a dia, day by day, né, ela corre sérios riscos de se equivocar. Eu concordo. O que é uma pesquisa parcial, Luiz? Uma parcial, assim, você cria cenários, né? E aí vamos supor que você cria um cenário que lhe é favorável. Eu sou candidato, eliminei o candidato que mais me dá trabalho desse pequeno cenário, né? Eu apresento esse pequeno cenário. Poxa, a massa que não entende de pesquisa vai tomar aquilo como sendo uma situação de vantagem, quando não é. Quando não é. Eu prefiro, Valdir, vou fazer até uma provocação. Toda vez que eu dou aula no curso de comunicação social, eu digo, eu prefiro uma imprensa parcial. Vão brigar comigo por causa disso. Mas parcial, porque você sabe quais são os interesses. Até um ponto de vista. O mercado americano é muito normal isso, a mídia ter uma posição. O jornal X, ele tem a posição, eu sou democrata, e tem aquela posição, e fica muito claro para o mercado isso. Quer dizer, então, no Brasil ainda não é muito claro. Mas só para finalizar nesse bloco, deixar aqui bem claro uma situação. Nós temos aqui no grupo uma rádio, que é a Rádio 79, que é uma rádio muito tradicional aqui na nossa cidade, e que nós temos programas na rádio com o microfone aberto para o ouvinte, para a população. É a única rádio que consegue manter essa tradição. O ouvinte liga para cá, fala diretamente ao vivo, e essa situação, na minha opinião, não tem nenhuma rede social, não tem internet da vida tão instantâneo como rádio. Que a pessoa pega o telefone, liga para a rádio e já participa da programação da rádio, soltando tudo que ela tem de problemas e questionando. E com isso, evidentemente, as autoridades acabam resolvendo rapidamente o problema dela. Então, quem não conhece a rádio, é uma rádio antiga de Ribeirão, já tem mais de 57 anos, é a Rádio 79, dos 500